Oi pessoal, bem-vindos à Academia Hopper. Em 6 anos como líder de um projeto, eu só consegui contratar uma mulher. Quer saber por quê? Então fica no vídeo até o final que eu vou contar tudo como é que isso aconteceu. Por 6 anos, eu liderei um grande projeto na empresa onde eu trabalhava. No início a gente era mais ou menos 8 pessoas e aí quando eu saí já éramos uns 17. Uma das minhas responsabilidades era contratar desenvolvedores para minha equipe. Essa foi a minha primeira experiência recrutando pessoas, né? E você deve imaginar que durante 6 anos, né, dá para aprender e melhorar muito esse processo. Eu tinha interesse em evoluir a empresa como um todo e, com o passar do tempo, eu me afiliei a outros gestores que compartilhavam das mesmas ideias em relação ao que a gente considerava um bom candidato. E aí, em conjunto, a gente foi melhorando o processo seletivo, né, com todo o apoio da equipe de recursos humanos. Então, em alto nível, esse processo seletivo funcionava assim. As vagas eram postadas no nosso site e na nossa página do LinkedIn. E aí a equipe de RH revisava os currículos que recebia e fazia um primeiro contato. Havendo interesse do candidato, o RH encaminhava um desafio técnico que o candidato tinha que fazer no seu próprio tempo, em casa, sem grandes pressões, né? Então esse desafio ele consistia em 2 algoritmos para candidatos júniores ou o desenvolvimento de um programa de análise de logs para candidatos plenos e sêniores. Os líderes das equipes revisavam o código que era enviado pelos candidatos, né? E os candidatos que tinham entregue uma versão funcional eram selecionados para uma entrevista. O candidato ele fazia 2 entrevistas no mesmo dia, então uma ele fazia com o RH e a outra ele fazia com um ou mais líderes ou gerentes de equipe. A entrevista do RH tinha o propósito de identificar o perfil psicológico do candidato e avaliar o que a gente chama de culture fit, né? Ou seja, entender se o candidato se encaixa bem na empresa. A entrevista com os líderes era bastante técnica, né? Então, além de revisar o desafio que tinha sido enviado por eles anteriormente, um novo problema era proposto para poder entender como que o candidato resolvia o problema ali durante a entrevista mesmo. Para candidatos sêniores, havia ainda uma outra etapa que consistia em desenvolver o design de um sistema, né, a arquitetura de um sistema que a gente propunha ali na hora para ele. Né? E isso normalmente era uma entrevista à parte, além das 2 entrevistas que eu comentei. Apesar da entrevista do RH ter essa validação do perfil, né, os líderes técnicos eles também tomavam nota das respostas do candidato, de como que ele se comportava durante a entrevista. E uma das ideias disso era identificar também qual era a equipe onde aquele candidato se encaixaria melhor caso ele fosse aprovado. Como você pode notar, não era um processo fácil, nem para o candidato, nem para os entrevistadores. Eram muitas etapas, né? E aí, como eu comentei num vídeo anterior, durante os 10 anos que eu passei nessa empresa, só passaram 4 mulheres programadoras lá, incluindo eu, né? E por que tão poucas mulheres? Primeiramente, a quantidade de mulheres atraídas pela nossa vaga era muito baixa. Né? Se eu tivesse que chutar um número, diria que era em torno de uma mulher para cada 300 homens. Tá? Realmente era muito, muito pequeno o número. E todos os candidatos passavam por todas as etapas que eu comentei acima. Então era de se esperar que nem todas as mulheres que se aplicavam para as vagas passavam nesse primeiro filtro. Né? Se a gente analisar a quantidade de mulheres que entravam no processo seletivo e a quantidade que passava na primeira etapa do código, né, a gente vai ver que a porcentagem de mulheres que passava nesse primeiro filtro era maior do que a porcentagem dos homens. Mas como os números eram muito baixos, né, no final das contas, pouquíssimas eram selecionadas para a segunda etapa do processo seletivo. Se eu não me engano, eu acho que eu posso contar nos dedos de uma mão quantas entrevistas de mulheres eu fiz nesses 6 anos. Eu acho que eram, sim, mais ou menos 5 mulheres entrevistadas por mim em 6 anos de processo seletivo. Gente, cadê vocês, mulheres? Em que lugar que vocês estão se escondendo? Bom, dessas 5 mulheres que eu entrevistei, apenas 2 delas passaram no processo seletivo, né? E uma delas não aceitou a nossa proposta. Então, a outra foi a única mulher que eu contratei até hoje. Caramba! E o que aconteceu com as outras candidatas, né? Infelizmente, elas não tinham o nível de conhecimento técnico
adequado para a função que elas iam exercer. E além disso, eu percebia que algumas delas vinham bastante despreparadas para a entrevista. Eu me lembro de um caso em particular, de uma moça que parecia não saber o que ela estava fazendo ali, né? Parecia que ela tinha caído na área de tecnologia e não estava motivada o suficiente para aprender. Então eu aproveitei a situação para dar um feedback para ela, indicando alguns possíveis caminhos que podiam ajudá-la a evoluir e também como se preparar melhor para futuras entrevistas. Espero que eu tenha ajudado ela. Mas aí, olhando para trás, eu vejo um erro fatal nesse processo seletivo. Ele era muito pouco proativo, né? A grande parte dos candidatos vinha dos inscritos nas vagas postadas, ou seja, nós estávamos esperando os candidatos chegarem até nós. O tamanho da área de RH que a gente tinha naquela época não permitia uma busca ativa dos candidatos, né? Então, diversas vezes nós nos perguntamos por que tinham tão poucas mulheres interessadas nas nossas vagas, mas a gente nunca foi capaz de perceber que se a gente realmente quisesse mais mulheres no nosso funil, a gente precisava de uma solução um pouco mais ativa. E a empresa que eu trabalho atualmente tem essa missão de aumentar o número de mulheres contratadas. E para conseguir isso, a única forma é aumentar o número de mulheres que passam pelo processo, tá? E então, para isso, um dos recrutadores ganhou a missão de focar apenas em trazer mulheres para o processo seletivo. Isso significa que uma boa parte do dia a dia desse recrutador consiste em buscar mulheres que estão atualmente no mercado e convidá-las para participar do nosso processo seletivo. Eu consigo imaginar ações similares em várias empresas ao redor do mundo. E o que isso significa para nós mulheres na área de tecnologia? Significa que o mundo de tecnologia nunca foi tão bom para nós. Tá? Não há apenas falta de profissionais qualificados no mercado. Há também essa busca pelo equilíbrio entre homens e mulheres na área, né? E como nós somos muito poucas, nós estamos sendo muito bem valorizadas nesse momento. Mas não se engane, isso que eu estou falando não significa que é fácil você ser contratado só porque você é mulher, né? Eu tenho certeza que o processo seletivo é igual para todos, né? E apenas os melhores profissionais são contratados. O que eu estou querendo apontar aqui é que nós mulheres agora temos mais oportunidades, né? Porque as melhores empresas de tecnologia do mundo estão fazendo um esforço tremendo para nos contratar. Eu vou deixar aqui para vocês um link do vídeo sobre o mercado de tecnologia para mulheres, que conta um pouco sobre iniciativas como o Google, Facebook e a Amazon para contratar mulheres, né? Então, vamos equilibrar essa conta? Se você está interessado em começar e não sabe por onde, vou deixar aqui também o link da minha série de lógica de programação para você começar. E se você já sabe programar, eu também fiz um conteúdo especial, né, que te ajuda a se preparar para essa primeira fase do processo seletivo. Porque muitas empresas da área de tecnologia fazem esse primeiro filtro com solução de algoritmos, né? Então eu preparei aqui os 4 top algoritmos mais usados pelo HackerRank. Se você gostou desse tipo de conteúdo, não esquece de dar um like e não esquece de assinar o canal também, para você poder ser avisado de novos conteúdos que eu posto no canal. Obrigado e até a próxima!